perguntas que o Comboio nos endereçou, ela já afirma essa diferença. As críticas que o Francisco fez ao 7º Congresso, ao informe do Dimitrov, e a posição aprovada no 7º Congresso, o destaque é aquilo que ele chamou da posição que foi vitoriosa nesse 7º Congresso, o centrismo. Eles mostram um momento central, um momento importante da inflexão do movimento comunista internacional, e que, de certa forma, vai apontar a posição principal que a hegemonia, que o grosso dos partidos comunistas assumiram a partir dali. Se você pegar, tem 2 fatos do início do século passado que foram decisivos para impulsionar o processo revolucionário. Um deles, a Revolução Russa, por óbvio, né, essa gigantesca vitória da classe operária e do proletariado, e a constituição da Internacional Comunista em 19. Esses 2 movimentos geram uma transformação objetiva na conjuntura da luta de classes. Eles já colocam a luta de classes em um novo patamar, o patamar, objetivamente, da guerra de classes, um patamar em que o combate ao imperialismo, já predominante, em escala global, é parte do processo de luta da classe operária, é parte da luta pela revolução. Mas, concomitante a este processo da Revolução Russa e do surgimento da Internacional Comunista, você tem a crise do imperialismo, expressa fundamentalmente em 29, mas a Primeira Guerra Mundial é a expressão disto, e a ascensão do fascismo. Então, são 2 movimentos, vamos dizer, contraditórios, expressando 2 lados desta guerra, que vão determinar, vamos dizer assim, um embate político que vai se dar no campo, inclusive, do movimento comunista. Porque este é um dado importante. A luta de classes não existe apenas fora do movimento comunista, vamos dizer assim, entre o proletariado e a burguesia, existe dentro das fileiras do movimento comunista também. O 6º Congresso da Internacional Comunista, que foi em 28, quer dizer, 7 anos antes do 7º, que é este que o Francisco Martins critica no seu livro principal, o Anti-Dimitrov, ele afirmava fundamentalmente uma unidade política e de ação do proletariado a partir da base. Era ir às massas, organizar as massas operárias de trabalhadores oprimidos no enfrentamento, principalmente à social-democracia. O Congresso advertia já a completa traição da direção da social-democracia, sua fusão com o aparelho de Estado burguês, sua conivência com a ascensão nazifascista, e seu anticomunismo muito presente. Então, a palavra de ordem de ir às massas, e de frente com as massas, e de uma frente entre a classe operária e as massas na luta, expressava a forma concreta de combate ao fascismo em ascensão e ao papel que a social-democracia tinha de divisão do nosso campo, de divisão da classe operária, de paralisia da nossa capacidade de resistir. Só que, vamos dizer assim, o peso da posição burguesa nos partidos comunistas já importantes, como o da França, o da Alemanha, como também o peso da posição burguesa na União Soviética, é algo que está presente, inclusive, no livro do Anti-Dimitrov, composto numa posição, vamos dizer assim, que tem na base a presença dos burocratas das estatais, de todo um aparato técnico que era dirigente estatal, que estava presente no partido, e um descolamento da posição operária, vai construir as bases necessárias para a tese que vai predominar no 7º Congresso. Uma posição de abandono do leninismo como um todo. Sob a direção do Dimitrov, e o Francisco mostra isso nesse livro, as posições centristas, que supostamente corrigiam os erros dos desvios esquerdistas do 6º Congresso da Internacional, foram as sementes para a vitória completa do revisionismo. Mesmo que depois, a Segunda Guerra Mundial, a vitória gigantesca da União Soviética e dos comunistas no mundo na derrota do nazismo, tenham prolongado, vamos dizer assim, este processo, após a Segunda Guerra isso ficou muito mais claro, como, na verdade, o principal do movimento comunista internacional, a Internacional Comunista já tinha sido extinta no início dos anos 40, e o principal do movimento comunista internacional já estava com esta concepção
de que a social-democracia era um aliado importante, de que você tinha que identificar um inimigo principal, de que o fascismo era uma deturpação a ser combatida em unidade com setores burgueses e, inclusive, a reboque desses setores. Esse processo vai se radicalizar na União Soviética, o 20º Congresso é uma expressão disso, quando até no papel as posições burguesas estão colocadas, enfim, e vai caminhar a situação que nós estamos vivendo. Eu acho que este resgate é importante. O que o Chico coloca, o Francisco Martins Rodrigues coloca como centrismo. Nas palavras dele, numa resenha que a gente publicou no Sem Flores. Centrismo é, para o Francisco Martins Rodrigues, uma inflexão na linha política seguida pelo movimento comunista internacional. Uma inflexão para longe do leninismo. Inflexão causada pelo predomínio de uma política oportunista, derivada da influência de posições pequeno-burguesas nos partidos comunistas e da ofensiva da burguesia e do capital sobre a classe operária. A política do centrismo se caracterizou pelas seguintes teses principais que o Francisco Martins Rodrigues define como a estrutura política do relatório do Dimitrov. Primeiro, a unidade de ação com a social-democracia, a pretexto de que esta estaria a deslocar-se num sentido revolucionário. Segundo, o apoio político do proletariado à pequena burguesia, a fim de elevar sua consciência revolucionária. Terceira, a identidade de interesses da nação perante o fascismo. Quarto, os governos de coligação com a burguesia democrática como alternativa ao fascismo. Quinta, e como remate, a criação do Partido Operário Único, pela fusão entre o PC, os partidos comunistas e os partidos sociais-democratas. Então, assim, interessante essa colocação que a Ana faz da história do Chico, quer dizer, no momento em que o Partido Comunista do Brasil tenta fazer com que o Francisco, ao estudar o Dimitrov, compreenda uma posição que grande parte dos comunistas foram formados, nós aqui, vários companheiros Sem Flores, éramos formados no estudo do livro do Dimitrov, né, Unidade Operária contra o Fascismo. Então, você substituía o fascismo pelo imperialismo, pelo capital financeiro, por algum inimigo, e isso justificava uma unidade geral. Ela mostra como, na verdade, ele conseguiu enxergar os limites disto e resumi-los, né, sistematizá-los num documento importante para esta retomada necessária. De lá para cá, né, é possível identificar, então, nesse momento do 7º Congresso, uma alteração. Né? O movimento comunista internacional se torna cada vez mais incapaz de identificar os inimigos concretos da revolução e de apontar o caminho da ruptura revolucionária. É o momento do abandono do marxismo-leninismo, substituído pelo reformismo com todas as suas ilusões. A ilusão com a democracia burguesa, com a gestão do desenvolvimento capitalista, isso muito presente na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, porque quem combate o nazismo é a União Soviética e os comunistas, mas na França, na Itália, os comunistas entregam as armas após a Segunda Guerra. Não há que se negar que havia uma situação que poderia exigir uma inflexão tática dos comunistas naquela conjuntura. Mas uma inflexão tática não pode significar o abandono de uma perspectiva estratégica. Colocar-se a reboque da social-democracia, achar que uma posição burguesa, porque é isso que é a social-democracia, pode ser uma posição de combate ao fascismo e uma alternativa para a revolução, era um erro estratégico. Né? Era um erro de profundidade gigantesca. E que vai gerar no que se tornaram os partidos comunistas na Europa, o erro do comunismo, que a Ana identificou, e o que aconteceu na União Soviética posteriormente. Quer dizer, essas posições elas predominaram e puderam construir o caminho para a destruição dessa alternativa de ruptura. Não é à toa que nos processos revolucionários, não é à toa que os partidos comunistas que foram incorporando estas posições do 7º Congresso foram aos poucos abandonando o caráter proletário dos seus programas e de sua prática concreta e substituindo por etapas nacionais ou democráticas, né, no caminho e nos programas de suas revoluções. Então, do que se tratava era fundamentalmente de enfrentar um inimigo externo, reforçando o caráter nacional,
ou uma forma política ditatorial, reforçando aspectos democráticos e democráticos burgueses. Então, essa vitória da posição burguesa no seio do movimento comunista foi decisiva para levarmos a uma situação que é que nós estamos vivendo hoje, né, da crise no movimento comunista internacional. E aí eu parto para tentar responder um pouco a segunda pergunta que o Comboio nos encaminhou. Então, no que essas análises impactam hoje? Eu acho que o fato é o seguinte: sem entender a base, né, sem entender os princípios, né, o desvio que levou o movimento comunista internacional a viver a crise que ele está vivendo hoje, nós não temos condições de poder superá-la objetivamente. O resgate do princípio que está presente na posição do Francisco, está presente, e inclusive, se vocês verem os temas que a gente colocou, né, como temas centrais para o seminário que vamos realizar no final de setembro e outubro, o tema da segunda mesa, que é a independência da classe operária, a posição de classe do proletariado versus a posição centrista, a posição social-democrata, a posição pequeno-burguesa. E a constituição de uma linha de massas para a atuação dos comunistas são dois aspectos centrais que nós precisamos entender onde se deu este problema para poder superá-los. E o Francisco nos dá excelentes elementos para contribuir nessa superação. Né? Hoje, os partidos revisionistas e a esquerda em geral abandonaram até mesmo o discurso da Revolução. Né? São posições muito mais atrasadas, num período em que nós também vivemos, como no final do século, dos anos 20 do século passado, início dos anos 30, uma crise do imperialismo, uma crise do modo de produção capitalista que impulsiona uma ofensiva burguesa sobre a classe operária em todos os sentidos. Uma ofensiva econômica, uma ofensiva política, uma ofensiva ideológica. Nós temos vivido isso aqui no Brasil, mas não é um privilégio só nosso. Isso está presente também na Europa, isso está presente nos Estados Unidos, enfim. Só que esta ofensiva não encontra no nosso campo as nossas forças organizadas. Né? Pelo contrário, o exemplo disso é a ilusão de toda esta esquerda, né, de que uma fração burguesa poderia combater o fascismo, de que estar a reboque de uma posição burguesa, de construir uma frente sobre a hegemonia e o domínio de uma posição burguesa, seria suficiente para enfrentar a podridão do sistema capitalista em crise. Porque é isto que é o fascismo. O fascismo não é uma opção política. O fascismo não é um desvio político do capitalismo, né, uma exceção. O fascismo é a forma política com qual, em determinada conjuntura, o capital precisa impor para garantir a reprodução dos seus interesses. E nós não temos como acreditar que um setor burguês pode fazer frente a isto. É um erro muito mais profundo do que foi o erro do sétimo Congresso. E olha que no sétimo Congresso nós estamos falando da posição do Dimitrov, nós estamos falando de partidos comunistas que enfrentaram em armas o fascismo. Hoje são partidos absolutamente destruídos, distantes do movimento de massa, distantes da classe operária, incorrendo neste segundo equívoco, que é uma linha de massas e uma prática concreta que subestima a presença dos comunistas junto à classe operária e às massas, substituindo pela presença dos comunistas no parlamento, dos ditos comunistas, né? Dos pseudo-comunistas, pela presença no parlamento, pela presença em ONGs, em entidades e associações ditas representativas, enfim, por uma pseudo-representação dessa massa e uma absoluta ausência dos comunistas, né, junto à classe operária, junto aos trabalhadores, junto à periferia. Né? É esta situação que a gente precisa resgatar. Né? Na verdade, por mais que isso possa aparentar um processo longo, por mais que isso possa aparentar um processo que não se resolve rapidamente, mas nós não temos como substituir esse atalho. Né? Nós precisamos, na situação de defensiva em que vivemos enquanto classe, retomar os princípios que de certa forma, pautaram a crítica do Francisco ao sétimo Congresso, os princípios que afirmam que a classe operária tem que agir com independência.
ela não pode depender da burguesia, da pequena